Confesso que eu tava muito ansioso para falar com você sobre Batman Jogos de Guerra Volume 1, esse bitolão aqui, ó, formato Epic Collection, formato Omnibus do Hellboy, formato maiores sagas dos X-Men, 520 páginas aqui, cara. Esse formato tá pegando no Brasil definitivamente, a galera tá curtindo, eu particularmente gosto bastante, né, porque é um material que vem com um bom número de páginas. É um material que vem aí compilando várias histórias, então neste sentido parece ônibus, né? Porque tem as histórias ali organizadas, ordem cronológica, várias edições juntas ali, com o fator de que é muito melhor para carregar, muito melhor para ler, você consegue ler na mão isso aqui e tal. Então é uma fase importante aí do Batman que pega ali o ano de 2004, 2005, onde vamos ver várias gangues em Gotham. Olha, é uma guerra assim impressionante, eu vou mostrar detalhes para você agora. Estamos trazendo a resenha para você rapidão aqui deste lançamento, então não esqueça de deixar o seu like, é muito importante, isso torna o vídeo mais relevante, o YouTube entrega mais pessoas ficam sabendo e mais pessoas se inscrevem aqui no canal BBHQs. Se você ainda não se inscreveu, é o momento, se inscreve aí. Vamos conferir então esse trabalho, essa edição, capa muito legal. Olha que capa sensacional, você vê aqui o Batman lá no topo, com vários adversários aqui, né, vários vilões. O Pistoleiro, tem o Tommy Elliot, né, o Silêncio, Pinguim aqui, capa muito bonita, né, capa bem legal mesmo, bem legal, gosto desse letreiramento aqui, tem aquele hot stamp aqui, aquele brilhinho, Batman Jogos de Guerra, lombada, sim, adoramos lombadas, eu confesso que eu não gosto dessa faixa azul aqui não, mas é detalhe, isso aí não tem grande importância realmente, né, tá aí o volume 1, e aqui você tem, como é tradicional aí, explicação do texto aí, de como é o plot, né, a ideia geral. A guerra está chegando a Gotham City, essa história que vai envolver aí várias gangues no universo de Gotham, que você tem todas as edições. Eu não vou gastar seu tempo falando de todas as edições, mas envolve aí vários títulos desse Bativerso, incluindo aí história, tem uma história eu acho, que vem da Mulher Gato, Catwoman número 35, que está também no ônibus da Mulher Gata. Excelente material, hein? 520 páginas. O preço aqui de capa de R$ 159,90. Mas olha só, tá chegando promoção aí. Eu não me espantaria se esse material já entrasse nessas promoções. E você pode aproveitar no nosso canal de Telegram. Esse QR Code que tá aparecendo aqui. Entra no nosso canal de Telegram, porque tá chegando a Book Friday, tá chegando a Geek Week e possivelmente a Geek Week, possivelmente chegando a Geek Week. Eu acho que vem Geek Week também. Eu falei isso num vídeo específico aqui no canal. Mas de qualquer forma vem a Book Friday. E essa já está confirmada e vai ter muitas promoções e você vai querer aproveitar essas promoções no nosso canal de Telegram. Se esse material aqui entrar em promoção, você pode ter certeza que a gente vai postar lá, você vai ficar sabendo para comprar esse material aqui em promoção, porque eu vou recomendar para você já, antes de te explicar todos os detalhes desse trabalho, recomendo para você. Bom, vamos lá. Esse material aqui, Batman Jogos de Guerra, ele saiu no formato, como eu expliquei, Epic Collection, 520 páginas. Eu acho que isso aqui é o primeiro de muitos que vão sair daqui pra frente, tá? Eu acho que vem aí uma leva de materiais nesse formato, porque, pô, é muito legal, né, esse formato. Esse formato tem assim, um conforto na leitura e ao mesmo tempo você tem um bom número de páginas. Capa, cartão, papel couché aqui, boa gramatura, hein? Boa gramatura nesse papel. Então você tem aqui o sumário, todas as edições que compõem esse volume, certo? E aí você já vai pra história, cara. Você já começa a parte da narrativa. É isso, você vai ter essa capa aqui sempre na divisão de cada edição que compõe esse volume. Então terminou a edição, você tem essa capinha aqui indicando para você qual é o número da revista em específico. Você tem aqui inclusive uma primeira história com o saudoso, grande Tim Sale, com Mark Chiarello, uma arte muito legal. História bem bacana esse começo aqui. Tá? E lá no finalzinho você também tem extra não, cara. É isso aí, ó. Tá? Eu confesso para você que gosto de extras, mas dependendo do extra, quando é só uma pagininha ali com uns rabisquinhos ali, ó, eu prefiro que seja assim, cara, entendeu? 520 páginas aí de quadrinho, tem a divisão dos capítulos que é necessário, acho que é importante. Não gosto quando a gente vê as histórias seguindo direto, como acontece, por exemplo, na excelente coleção Marvel Deluxe. Amo Marvel Deluxe, mas é um defeito pra mim não ter essas páginas divididas aí. Bom, vamos lá. A história principal aqui, Jogos de Guerra, ela vai acontecer aí no final do ônibus, ó, dessa edição aqui. É lá no finalzinho que a gente vai ver os 20% finais, talvez, 30% finais, a gente vai ter a história Jogos de Guerra propriamente, tá?
E eu comecei a ler essas histórias aqui, até pela arte, o roteiro, a gente vai vendo aqui o Batman enfrentando uma situação onde tem uma droga extremamente potente, mata as pessoas com muita velocidade, o Batman está numa investigação. Eu já de cara gostei dessa história, porque ela é o Batman combativo, tem sim um elemento high-tech, mas ao longo de todo o trabalho, são vários escritores trabalhando, mas essa é uma marca desse período das histórias do Batman. É detetivesco, cara, tem o Batman fazendo investigação e tal, particularmente gosto muito. A gente vai ver aqui a Batgirl atuando ao lado do Batman, e era uma fase, era um momento em que o Tim Drake tinha desistido de ser Robin. Ele fez uma promessa para o pai dele, né, que não iria mais atuar como Robin, e aí a gente vai acompanhar o Tim como civil, né, um garoto normal e tal. E aí a gente vai acompanhar aqui o Batman fazendo essa investigação, essas pessoas que estão morrendo, a participação muito grande aqui da Leslie Toppins, essa médica que está muito conectada ao Bruce, né, desde quando ele era criança e tal. A gente vai ver ela tendo uma participação muito grande aqui, ó. Inclusive vai contar a história de quando ela deixa o Bruce, vai trabalhar na África, depois eles se encontram. Então a gente vai ver alguns flashbacks aqui do início de carreira do Bruce. Olha que cores legais, tá? São vários artistas trabalhando. Tem um momento aqui que tem uma arte muito específica que eu vou comentar. Em geral eu gosto bastante, é um período da arte mais sombria. Tava naquela época ali, né, o Demolidor do Bendis e tal, que os quadrinhos começaram a ficar com esse aspecto mais sombrio, com mais achuras. Eu gosto muito dessa época, cara, dessa arte aqui. Que é isso, né? Quadrinho tem as suas fases também, né? Que Marvel e DC ali meio que vão seguindo uma certa tendência artística, e a gente viu essa tendência ali 20 anos atrás, e eu gosto muito desse período aí das histórias. Então a gente vai ver aqui várias investigações, tem uma história que vai envolver a Tarântula, que é uma figura que atua em Bloodhaven, que é o lugar lá onde atua também o Asa Noturna, mas ela começa a atuar em Gotham por conta de uma lenda. Tem uma lenda de uma coisa, um troço nojento, cara, que engole as pessoas, mata as pessoas, e aí tem toda uma situação em que um cargueiro onde tinha ali várias pessoas que eram refugiados, eram pessoas que estavam ali de forma ilegal, eles acabam sendo mortos, e aí tem toda uma ação do Batman para tentar entender o que aconteceu ali, que vai colocá-lo frente a frente a esta mulher aí, a Tarântula, que atua, repito, em Bloodhaven, mas que agora está em Gotham. A gente vai ver uma investigação, a gente vai ver também o Batman agindo ali de forma muito inteligente, plantando aliados em meio aos traficantes, aos mafiosos. Ele vai contar inclusive aqui com a participação do Arqueiro Verde, vai ajudá-lo numa determinada situação. Então o Batman tem como um plano, digamos assim, uma ideia, né, de colocar pessoas aliadas a ele como se fossem criminosos, liderando a máfia. Ele inclusive dá dicas, ó, você faz assim, faz assado, os caras vão acreditar em você. E aí ele vai dessa forma tendo uma antecipação dos crimes e podendo combatê-los de forma melhor. Bem, o Tim havia desistido de ser Robin, e a sua namorada Stephanie Brown, que é, você sabe, a spoiler, nesse momento aqui ela acaba se tornando Robin. Ela vai falar com o Bruce ali, o Bruce concorda que ela seja o Robin. A gente tem aqui um momento em que a arte fica um pouco diferente, um pouco mais estilizada, mais estilão anos 90, né? Mais finalzinho de anos 90, onde a arte tinha essa estilização. E aqui a gente vai acompanhar esse momento em que a Stephanie é treinada pelo Bruce e vai começar a atuar com ele como Robin, né? Mas acontece que ela acaba ficando por um período muito curto de tempo como Robin, você vai entender. Aqui mesmo nesse volume você já vê ela abandonando esse posto, você vai ver logicamente as razões de por que isso acontece, você vai ver todo o trabalho aí do Batman e tal. E aqui, embora as histórias pareçam, são boas as histórias, são bem boas, mas elas parecem não fazer conexão com o que você está querendo ver, que é o título aí, a Guerra de Gangues, né? Os jogos de guerra. Você fala, tá bom, beleza, legal. É legal mesmo, tá? As histórias são bem legais aí. Não estou falando que é nada genial. São bem legais, são bem desenvolvidas as histórias, são bem conectadas. Esse aqui é um daqueles volumes que você vê, que pegavam aquelas sagas, né? Que sempre tem, isso é característico do quadrinho americano.
de pegar várias revistas que estão contando a mesma saga e você junta tudo aquilo, mas aqui você tem uma sensação de avanço da história, não é aquela coisa que é só encheção de linguiça, as histórias são divertidas, as histórias são bem contadas, você sente os perigos, os dramas, mesmo quando nós temos um traço diferente como esse aqui, né? A gente tem o Damon Scott aqui fazendo um traço bem estilizadão. Confesso que tá longe do meu traço favorito, a não ser que o quadrinho seja todo assim, né? O trabalho tenha toda essa proposta, porque ele dá um ar de um quadrinho mais infantil, até mais divertido, quando a história é mais séria. Tem gente que sabe fazer isso, né? Mas não é o caso aqui. Eu acho que não, acho que deixa um pouco a desejar. Mas é uma história curta, realmente não é algo que vai atrapalhar a sua leitura, que vai, sabe, te tirar da sua imersão. Aqui é um quadrinho que você vai consumi-lo com bastante apetite. Pode acreditar em mim, tá? Porque a história é interessante, você vê esse Batman detetive, esse Batman brigador também, a gente vê várias e várias cenas de ação, o Batman lutando aqui, seja com a Batgirl, seja com a Robin, e sempre atuando muito com a Oráculo, né? Nessa época a Babs estava ali, hoje em dia ela é a Oráculo de novo, pelo menos nas últimas revistas mensais que eu li já faz um tempo, mas na época ela era o Oráculo por conta da bala, do Coringa, Piada Mortal, você já sabe dessa história. Então a gente acompanha aqui a Stephanie como Robin, ela vai sair em pouco tempo, e quando ela deixa de ser Robin, acontece uma situação aqui em que vai ter um encontro entre várias lideranças de gangues, várias famílias, gangues não, mafiosos, vários líderes mafiosos, eles se encontram e isso vai disparar uma guerra sem precedentes entre esses mafiosos. Nós estamos falando de uma Gotham aqui que já passou por inúmeros problemas, dentre os quais o terremoto, a terra de ninguém, esse período todo. E aí algumas áreas, isso é explicado no quadrinho, ficam mais valorizadas e tal. E de repente você vê uma situação que envolve gangues, envolve artistas do meio musical. E cara, vai disparar uma guerra aqui. E o que eu gostei desse trabalho? Eu gostei muito porque ele tem basicamente um plot, uma ideia que não chega a ser uma novidade. Ele é bem feijão com arroz, a ideia do quadrinho como um todo, né? Ah, nossa, gangues em Gotham, gangues não, mafiosos, grupos criminosos se enfrentando, convenhamos, não é um plot tão original. Também você tem aqui histórias em que o Batman vai enfrentar e ele vai precisar de toda a Bat-família atuando com ele, porque Gotham está em guerra, Gotham está em crise, está no caos. Você já viu isso 1 milhão de vezes? Não tem nenhum elemento criativo aí. O elemento criativo está no desenvolvimento da história. O plot é batido, mas aqui, diferentemente do que acontece em outras histórias, citando Terra de Ninguém, Bruce Wayne assassino. Por mais que eu goste dessas histórias, eu me divirta com essas histórias, eu não consigo me importar tanto com os personagens ou as vítimas, ou sentir ali, enquanto estou lendo o quadrinho, a sensação de perigo real. Aqui sim, cara, aqui você sente, talvez pela coordenação das histórias, como elas foram coordenadas, a própria arte muito estilizada dos anos 90, eu acho que acaba prejudicando um pouco essa imersão. Você vê situações muito pesadas acontecendo, mas aquele traço estilizadão que nem eu mostrei aqui pra você, o traço te dá uma sensação, não, isso aqui é de mentirinha e tal. E é claro que é tudo de mentirinha, né? É um gibi, vocês estão ligados que o Batman não existe. Mas, importante dizer que você, quando vai ler uma história, você mergulha nessa narrativa, você quer participar dessa história. E o jeito que você participa é emocionalmente, né? Você vai participar percebendo o perigo, tendo aqueles momentos que você vira a página e fala, nossa, agora vai pegar, agora sim. E momentos também contrários, que você se empolga com a história faz você ficar querendo saber o que vai acontecer. Esse quadrinho me provocou isso, cara. Esse quadrinho, ele me gerou esse sentimento, assim, de apreensão, sentimento de sorriso. Eu ri em alguns momentos nesse quadrinho, né? Quando chega determinadas figuras da Bat-família, eu fico, pô, agora sim, que legal, chegou e tal, né? E o que acontece, né? Essa sensação de perigo, ela vai ser muito motivada pelo fato, primeiro, na minha opinião, a arte que dá um clima mais sombrio, a inteligente composição da caracterização do próprio Batman dessa época, porque ele é high-tech, ele é um Batman que está o tempo todo ali em contato com o Oráculo, mas ele está na rua mesmo combatendo, e existe um número de cenas de combate que vão te dando uma sensação de uma luta infinita.
E aqui, o que para mim é o ponto-chave, é o fato de que essa guerra desencadeada, ela vai perdendo completamente as estribeiras, porque mesmo em momentos de conflito armado, na lógica do quadrinho, existem circunstâncias em que certas regras, certas leis são respeitadas. E aqui isso vai descambando. Então, de repente, né, vai morrendo muita gente, muitos mafiosos vão morrendo, trocas de tiro no meio da rua, pessoas civis vão morrendo. E no meio dessa troca de tiros e mortes e tal, os caras começam a perder as estribeiras e começam a executar esposas, filhos dos mafiosos. Então vai assim, vários assassinos, caras altamente treinados, caras perigosíssimos, entram em escola para matar criança, você entendeu? É um negócio assim que foge completamente, é assim, não é... É claro que a guerra é a barbárie total, mas aqui é no nível extremo da coisa. Então isso gera em você esse sentimento, você vai vendo cadáveres espalhados, todo lugar tem gente morrendo. E o Batman tá numa situação um pouco complicada, porque tá sem o Tim, tá sem a Stephanie, e ele vai atuando com quem ele pode, chama a Asa Noturna para ajudá-lo, e ele vai elaborando planos para tentar conter, né? Lembre-se que ele tinha plantado ali alguns aliados no meio dos mafiosos para tentar controlar, mas os mafiosos, e é outra boa sacada desse trabalho aqui, também tem seus planos. Então, assim, não é aquela lutinha do bem contra o mal, não, é uma guerra tática também. É uma guerra campal, é uma guerra muita gente está morrendo, mas é uma guerra também muito tática, muito cerebral. Os caras vão se organizando e tem traições de um lado e de outro, e tem mortes e gente... Cara, é um quadrinho que conseguiu me transmitir um peso da violência, né? E aquele sentimento, cara, que você fala assim, cara, o Batman tem que resolver. Sabe, você se empolga com o personagem Batman e você fica torcendo para que eles consigam realmente parar essa violência absurda, cara. Essa violência absurda. E aí no final aqui a gente tem inclusive uma garota que é a amiga ali do Tim, tá na mesma escola que o Tim. E aí a gente vai ter um último momento aqui que a ação vai acontecer na escola do Tim Drake. E a gente tem vários vilões aparecendo aqui, mas eu não li essa fase nas mensais. Para mim ficou a sensação de que esse encadernado aqui, ele prepara você com aquelas histórias anteriores, nos 30% finais, quando entra a história de verdade, e detalhe, preciso falar, essas histórias anteriores são importantes, tá? Elas têm uma conexão, você fala, cara, isso aqui é só para encher linguiça, para ficar mais caro o material. Não, não é. Tem tudo uma conexão. Tudo vai ficando explicado nessa parte final. Quando começa propriamente, né, os jogos de guerra, você percebe que tem sim uma conexão, aquilo explica, ajuda você a compreender muito mais dos eventos, você percebe claramente que se você não tivesse lido aquelas histórias anteriores, ficaria faltando muita compreensão. Tem explicações, eu não diria plot twists, mas algumas explicações aqui na parte final que você fala, puta cara, não acredito nisso, sabe? Você fica realmente com aquela sensação de angústia e com uma sensação de expectativa muito grande, porque vai ter continuação. Então aqui a gente ainda não chegou, tá a guerra acontecendo, mas você sabe, até pelos personagens que apareceram nesse primeiro volume, que o segundo volume vem quente. O segundo volume, muita coisa tem para acontecer ainda. O clima aqui tá muito tenso e você sabe que isso ainda vai se intensificar. Então eu terminei esse encadernado com uma das melhores assim, sensações, com a melhor das impressões desse primeiro volume. Repito, dá para colocar entre as melhores histórias do Batman de todos os tempos? Não sei, acho que não sei. Vamos ver o segundo volume. Mas é uma ótima saga, cara, é uma boa saga mesmo, comparada a muitas outras que a gente lê aí. Ela é muito mais coesa, muito mais bem desenhada, muito mais... Ela é enxuta, por incrível que pareça. Ela não é aquela saga que você lê que você percebe que tem um monte de história que poderia não estar ali. Uma coisinha ou outra tem, mas em geral ela é muito bem conectada, muito bem desenvolvida. Essa história aqui, uma história feita pelo Jimmy Palmiotti, junto com o Paul Gulacy. Essa história está também... Até agora foi só essa história aqui que está lá no Ônibus da Mulher Gato. A parte final do Ônibus da Mulher Gato é as histórias da parte dela dentro do universo aí, dentro da situação da guerra aí entre as gangues, né? Dos jogos de guerra.
Olha, muito bom, hein? Muito bom. Recomendadíssimo aí pra quem é fã do Batman, quem gosta do Batman, quer conhecer o Batman. Esse material aqui me divertiu verdadeiramente e vejo muito mais virtudes nesse trabalho do que problemas, tá? Muito bem conectado. É uma saga que pra mim tá acima daquilo que a gente viu sendo publicado ali nos anos 90, Terra de Ninguém, mesmo o Bruce Wayne Assassino, que é uma história que eu gostei, resenhei aqui no canal faz pouquinho tempo. Eu coloco essa aqui pelo primeiro volume, não li o segundo volume, mas pelo primeiro volume tá acima, esse material diverte bastante, tem um peso emocional necessário e cria na gente a expectativa pela continuação. Altamente recomendado para quem tá querendo ler histórias do Batman detetive, do Batman porradeiro, histórias que vão deixar você realmente na tensão de compreender o que é a violência em Gotham. Esse aqui leva isso para outros níveis, recomendo fortemente. Link na descrição e no comentário fixado. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo na mina no seu coração